Queridos amigos, irmãos e irmãs, estamos vivendo a graça deste tempo quaresmal que muito nos ajuda no processo de conversão ao projeto de salvação que Deus oferece para todos nós. Jesus aponta o horizonte do reino de Deus como a meta que deve orientar toda a nossa vida. E ao nos lembrar que cada ser humano é destinatário do seu amor incondicional, encoraja-nos a vencer todas as formas da estrutura de pecado que regem a nossa sociedade. Jesus, Deus peregrino que tem sede dos corações humanos, ajudai-nos a conquistar a nossa liberdade interior e a alegria plena. A liberdade interior. Liberdade rima com responsabilidade. Liberdade interior e a alegria plena. Segundo São João, em um encontro sem hora marcada e, acima de tudo, em uma situação nada convencional, Jesus se encontra com uma mulher samaritana e estabelecem um diálogo pertinente e necessário, capaz de romper com todas as formas de preconceito, gerando vida, alegria, conversão e testemunho. Capítulo 4 do Evangelho de São João, versículos 5 a 42, Jesus chega ao meio-dia, à beira de um poço, na Samaria, quando uma mulher vem buscar água e Jesus pede: dá-me de beber, me dá um copo de água. Havia uma rivalidade entre o povo judeu e o povo samaritano. A mulher diz assim: muito me admiras que tu, sendo judeu, estejas falando comigo, que sou samaritano e mulher. Jesus disse: se tu soubesses quem é que está falando contigo, tu pedirias água viva. A mulher disse: nem balde tens, de onde tirarás esta água viva? Então Jesus começa a se revelar para aquela mulher de que ele é não apenas a água, ele é a fonte. A mulher então começa a se interessar, até provoca um pouco, questiona. Quando Jesus lhe revela um pouco da sua vida, então ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Antes ela estava bem arisca, agora começa a se render. Vejo que tu és um profeta. Jesus começa a se revelar e ela começa a dizer que existe lá no fundo uma esperança pela salvação. Esperamos que o Messias um dia virá. E Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. Em muitas outras passagens do Evangelho, Jesus pede aos seus discípulos: não contem isso a ninguém ainda. Mas agora, diante da mulher samaritana, Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. Ela ainda indaga: Senhor, há uma confusão, porque alguns dizem que devemos adorar aqui, outros dizem que deve-se adorar em Jerusalém. Há muita rivalidade religiosa. O que o Senhor diz? E Jesus disse: haverá o dia, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão, não neste ou naquele lugar, mas em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. E à medida em que se aprofundava o diálogo, mais a mulher se rendia, se convertia, descobria o sentido para a sua vida, depois corre para comunicar aos seus irmãos de comunidade. Eles vêm, escutam e dizem: nós também cremos. Não
não por aquilo que a mulher disse, mas porque nós mesmos vimos e ouvimos. Estimados amigos, ao pedir água para aquela mulher junto ao poço de Sicar, na Samaria, Jesus revelou-se sedento de restabelecer um diálogo libertador com aquela que também tinha sede de algo mais do que água, uma sede de vida realizada e feliz. Quanta gente nessa condição, quanta gente sedenta de paz, de sentido para a vida. Sendo um judeu, ao dirigir a palavra a uma samaritana, Jesus se revela um Deus itinerante e peregrino que busca se aproximar das pessoas, rompendo toda forma de limite. Ele se faz solidário e, identificando-se com suas histórias de vida, marcadas por tanta dor e sofrimento, ele rompe as barreiras. O cardeal Tolentino, cardeal português, prefeito para o dicastério para a educação do Vaticano, ele diz que o Senhor se faz sedento. Sede se faz sedento ao meio-dia para saciar a nossa sede. Deus sempre se aproxima de nós para nos devolver a dignidade que nos foi roubada pelo pecado, pelas escolhas erradas que fazemos ao longo da vida. O amor de Deus por nós é tão real e intenso que, quando entra no nosso coração, derrubando muros, nos transforma por inteiros. Assim vivemos a graça do amor de Deus que nos faz reconciliados com nossa história, com a natureza, com o outro e com Deus. Deus nos criou para o diálogo. Ele sempre quer dialogar. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus procura: Adão, onde estás? Agora é o Senhor Jesus quem procura a mulher, que toma a iniciativa de estabelecer o diálogo, uma conversa de coração a coração. Também faz comigo e com você, para nos ajudar a encontrar o real sentido da nossa vida. Nesse diálogo de Jesus com a samaritana, o que mais chamou a sua atenção? Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Depois de ter o coração tocado pela graça do encontro com o outro, com a outra, pois todo encontro gera um intercâmbio de experiências e de dons, levando-nos à nossa humanização. Nós vamos concluir este momento em prece dizendo: Deus da vida, que a graça dos nossos encontros abra nossos corações para a iniciativa de restabelecermos os diálogos que ficaram pela metade e que muito nos ajudem a ser mais fraternos em nossas relações. Pai, por vosso amado Filho Jesus, dai-nos a graça de um coração convertido e comprometido com a causa da vida, Deus de amor, que a prática dos exercícios quaresmais desperte nossa consciência ao entendimento de que somos responsáveis pela vida digna de todos os nossos irmãos e irmãs, de que devemos ser os primeiros a cuidar da vida do nosso planeta. Deus do encontro, ajudai-nos a sair do nosso estado de orgulho e fechamento, que não nos permite ver a realidade além de nós mesmos e ter atitudes humanas e cristãs em favor do bem comum. Toda forma de oração deve sempre nos levar a uma ação, pois a comunicação que se estabelece com o Senhor só tem sentido quando nos leva à comunhão com a realidade que nos cerca, com o outro que nos interpela.
Abençoai, Senhor, aqueles e aquelas com os quais hoje nós vamos conviver, os quais nós vamos encontrar. Que haja de nossa parte sempre abertura para o diálogo, para derrubar as barreiras, para compreender, para acolher, para respeitar, perdoar e viver em paz.